aí, ó, tá no frio, hein? Tá com. Quem tá sem revista? Alguém tá sem revista? Acho que não. Acho que não, Isso, ele tá sem, ele pegou a revista errada, já aconteceu isso comigo. Pegou a revista errada? Ele tá perguntando se é essa revista. Deus. Vai sair daí. Não, ele tá falando dessa revista aí. Que uma vez eu peguei errado, eu acordei aqui. Quando não me dois. Eu já acordei na hora, acordei 8 horas. Cara, com 80 anos, saber uma mulher de 40. Cadê o seu parceiro Gilvan? Gilvan. Gilvan. Eu esqueço que toda escola dominical tem que trazer 2 ofertas, né? Que é pra dar uma aqui e outra aí, ó. Ele aqui já chega de oferta. Só lembra aqui, esse irmão aí. Ai, Jesus. Bom, todo mundo com revista, né? Tem revista sobrando. Cumprimento a toda a paz do Senhor, mais uma vez. Graças a Deus por essa oportunidade. Irmãos aí também deixou carequinha, né? Experimentou. Friozinho. Pizza no professor. Vendo? Até dentro da igreja tem inveja. Nós temos um assunto hoje, não tem. É interessante, né? Que é o encontro de Ruth com Boaz. E costumamos fazer uma retrospectiva aqui da aula passada. Na semana passada nós estudamos a lição de número 3 com o tema Ruth e Noemi, entrelaçadas pelo amor. Naquela lição foi enfatizado aqui o amor que envolveu nora e sogra. Possível, né? Uma sogra e uma nora, um sogro gêmeo. Um relacionamento mutualmente altruísta, ou seja, altruísmo das duas partes, tanto sogra para com nora quanto nora para com sogra. E acima de tudo, encabeçado, altruísta, né? Encabeçado aí pelo amor, mas, ou seja, e também permeado, né? Pela fidelidade, pela compaixão, pela empatia, generosidade e voluntariedade, né? Principalmente da parte de Ruth. Eu até achei estranho que eu vi uma pregação, não costumo ver pregação não, mas eu estava lá sobre Ruth, aí o pessoal viu a pregação e a mulher falando que Ruth, que Noemi não amava tanto assim não, né? Deixou subentendido isso. Ela não falou com essas palavras, mas ela falou que Noemi não amava tanto Ruth assim não, tinha um pouco de ciúme. Porque os judeus têm ciúme de Deus, de Israel, né? Falar, Moabita vinha atrás de mim, não. Que é isso, Moabita, eu vou sozinha. A interpretação dessa irmã na pregação não é o que mostra, né? E nós falamos também na semana passada sobre a possibilidade de crises familiares, sobre como superarmos as crises, tirando força da fraqueza, o que Ruth fez, Noemi. Falamos aqui também que a maioria das decisões que tomamos na vida deve ser por meio da razão, né? A maioria delas são por meio da razão, mas que as mais excelentes são movidas pela emoção, né? A decisão de Ruth foi plenamente movida pela emoção, pelo amor, pelo carisma que ela tinha com a sua sogra. Porque o amor é mais excelente do que a razão, né? Todas as decisões mais excelentes, mais preciosas, são tomadas pela emoção e não pela razão apenas. Falamos também, já no finalzinho da aula, sobre o respeito com os mais velhos, né? Que perdeu-se muito isso nessa geração. Essa palavra é para você. Perdeu-se muito isso, né, esse respeito, mas Ruth ela demonstrou isso para com a idosa Noemi, e nós devemos também, aqueles irmãos que tiveram várias experiências na vida, né,
com certeza tem muito a nos ensinar. Por exemplo, ele foi um motorista antigo, tem muito a ensinar que é um motorista novo. Brincadeiras à parte, mas Só que a habilitação dele, minha é dele, a do Luiz é ele. é melhor? Eu rebaixei. Inflamável. Tive que rebaixar. Agora é B agora. O tema de hoje, então, nós temos aí o encontro de Ruth com Noemi, no dia 28 de julho de 2024. E a lição de hoje é a quarta lição do trimestre. Essa é a quarta lição, mas é a terceira sobre o livro de Ruth. A primeira lição foi uma lição introdutória, né, que falou tanto de Ruth quanto de Esther. E essa é a primeira, essa é a terceira aula que fala sobre o livro de Ruth. Ou seja, a penúltima aula sobre Ruth, né? Tem só mais uma. O tema é específico sobre o relacionamento redentivo, o relacionamento remidor entre Boaz e Ruth. É daqui onde a gente tira a maior lição, nessa aula e na outra aula, na última, onde nós tiramos a maior lição da remissão que Jesus fez por nós na cruz. Então essa aula fala exatamente desse relacionamento redentivo, né, o remidor. Precisamos tomar alguns cuidados nessas duas últimas lições. Primeiro, o cuidado para não sensualizarmos demasiadamente a lição, o tema, né? Interpretar ali como um relacionamento vulgar entre Ruth e Boaz, né? Então esse é o primeiro cuidado que a gente deve tomar, para não sensualizarmos de forma demasiada. E segundo, nós devemos também, não podemos também espiritualizar-nos demais o encontro, a relação dos dois. Espiritualizar demais. Não, é Deus em tudo, não teve nenhum sentimento humano, não teve uma paixão, não teve um desejo. Não, também não é assim. Boaz era homem, né? Ruth era homem. Ruth é mulher. É mulher, então, ou seja, é humana, né? Então não tem por que a gente imaginar que tudo ali aconteceu, né, nesse nível sobrenatural apenas, né? Então esses dois cuidados que a gente deve tomar. E o terceiro cuidado, que é um tipo aqui de resumo desses dois primeiros, é que não devemos deixar de considerar a naturalidade, ou seja, foi de forma natural, né, que Boaz agiu. A gente não pode deixar de considerar isso, entendendo que por trás dessa ação, do fato ali, desse relacionamento, por trás disso, está uma ação divina, né? O que desencadeou isso foi essa ação divina, esse agir de Deus previamente. Não ao contrário. Não é que o agir do homem moveu a ação divina, não é isso. O decreto, a presciência de Deus é que fez o homem agir daquele jeito. Entende? Então, Deus sempre vem na frente, na nossa conduta. Entende? Mais ou menos assim que a gente vai desenrolar aqui na aula, na lição. Então é sempre assim, Deus escrevendo certo por linhas tortas, né? Esse ditado não deve ser entendido de algumas formas, mas em certo sentido sim, todas as coisas contribuem para o bem daquele que serve a Deus. Ou seja, ainda que o homem haja errado, mas todas as coisas vão contribuir para o bem. É como se Deus estivesse escrevendo certo através da ação errada do homem. Entende? É mais ou menos nesse sentido aí, desse ditado popular. E em Filipenses 2,13 fala que Deus é o que opera em vós, tanto o querer, se eu quero alguma coisa, porque Deus operou, como efetuar. Ele gera em mim o desejo e ao mesmo tempo,
consecutivamente, ele faz cumprir aquilo. É o que está subentendido aqui. É o quê? Quem prestasse. Ah, tá, a revista. Aí, beleza. Então é mais ou menos assim, irmão. Isso é meio. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Isso é meio calvinista esse pensamento, mas é mais ou menos assim. A liberdade do homem aqui é meio que zero. Né? Tudo meio que já pré-determinado por Deus, as nossas ações. Tudo aquilo que acontecer, ele que saiu dali, foi para lá, tudo Deus, né? Tudo Deus que está por trás. Né? Glórias a Ele. Textual. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Bom, nesse versículo 12 aqui, está a bênção proferida por Boaz a Ruth. Essa é uma bênção que Boaz proferiu, né? Boaz fez ali, disse ali a Ruth. Ele que era um homem valente e poderoso, como está no versículo 1 do capítulo 2, demonstrou, através de mais este ato de bondade, ele demonstrou que era também um homem justo e piedoso. Ele não era apenas valente e poderoso, mas ele era um homem também justo e piedoso. Então, aqui a gente vai ver o que é essa piedade. No versículo 1 do capítulo 2, aliás, no versículo anterior, no versículo 4, do mesmo capítulo 2, Boaz havia saudado os seus empregados ali quando ele chegou do campo, né? Quando ele chegou de Belém ao campo. Ele saudou abençoando. Né? É como se ele estivesse dizendo a paz do Senhor, né? O salam aleikum no árabe, né? A paz esteja entre vós, que a paz esteja entre vós. E era um ambiente aparentemente saudável, espiritualmente falando, era um ambiente saudável, né? A ponto dos próprios empregados dele responderem àquela saudação dele, dizendo: o Senhor te abençoe. Então existia uma mutualidade ali, acho que é mais ou menos isso, a respeito dessa piedade, né? Eram crentes, né? Eram servos de Deus. Então a gente já percebe esse caráter de piedoso de Boaz, né? Essa é a impressão que a gente já deve ter. Ele é uma pessoa piedosa. Comia com os empregados, né? Ele comia, né? Então tinha todo esse ambiente, né? de agradável ali entre eles. A verdade prática é que o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. Essa verdade prática se encaixa perfeitamente no contexto do comportamento de Boaz. Tudo que ele disse e fez, todo o seu comportamento nos revela exatamente isso, que suas ações eram motivadas por amor, eram frutos de um coração piedoso e temente a Deus. Então essa é a primeira impressão que a gente deve ter, para a gente não vulgarizar aqui os nossos comentários, nosso pensamento, achando que Boaz foi meio que promíscuo, né? É verdade que ele bebedou ali, né? Não sei se vocês perceberam, tem uma hora que ele bebeda, né? Depois de comer, o vinho estava meio alegre, né? Alegre é o quê? Meio chapado. Mas ele não foi desrespeitoso em nenhum momento com Ruth, que é o que a gente vai ver na próxima aula, isso, né? A parte do casamento. Né? Introdução, irmão Luiz, por favor. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. Amém. Bom, a introdução de hoje aqui é bem pequenininha, né?
lembro assim, tem uma introdução tão pequena ao longo aqui da minha história de escola dominical, pequenininha, né? Nem como aluno, nem como professor, um negócio pequenininho assim. Mas vamos lá. Até aqui temos estudado sobre a amizade entre sogra e nora, uma sogra e uma nora, né? Que foi se intensificando essa amizade ao longo da narrativa bíblica, né? Ao longo das lições que nós já temos estudado. Essa amizade foi se intensificando, e se solidificando, né? Ganhando estrutura, até que essa amizade se convergiu, ou se converteu aqui, né? Como sendo ali parte de um plano divino. A gente começa a entender ali, a partir desse relacionamento entre Ruth e Boaz, que existia um plano divino, né? Ali por trás, o qual ganhou continuidade com um novo personagem, que é o Boaz, que a gente vai estudar hoje, e que foi o selo. Boaz foi o selo desse plano divino. Foi através de Boaz que Deus exerceu ali a remissão de Ruth e de Noemi e nos passou a ideia de um remidor futuro, que era Jesus. Então a lição, o desfecho dessa lição, toda essa narrativa de Ruth, de 4 capítulos, é mostrar a remissão, né, de uma gentílica, de uma gentia, por um judeu. Ou seja, Jesus remindo a igreja, que era gentílica. Essa é a ideia que se fecha no final. Boaz, o remidor, um homem próspero, normal. O capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. Os termos valente e poderoso referem-se a um caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Um grande produtor rural, Boaz tinha plantações de cevada e trigo e muitos trabalhadores a seu serviço. Reunia qualificações e condições para cumprir o papel de remidor. Amém. Bom, então nesta lição nós teremos aí Boaz como centro do nosso estudo, né? Esse adjetivo que é atribuído a ele aí de remidor pode ser também entendido como resgatador ou redentor. Quando é o Goel, né? Goel, a gente vai ver mais pra frente aí. Esses termos aí, quando chega ali ali fala assim, acho que é Jó, eu não lembro o capítulo, eu sei que meu Redentor vive. É o mesmo termo, Goel. 42. 42:2, né? Acho que é isso, né? É o mesmo termo que está lá no Antigo Testamento. Então esse Goel é redentor, remidor, resgatador, está tudo dentro desse entendimento aí. Foi o que Boaz fez com Ruth, né? Remiu, resgatou. Então, como já dissemos a respeito dele, Boaz foi um homem valente, poderoso, embora apenas na Bíblia, na versão Almeida, revista e corrigida, na arte, né? Apenas nessa versão, nós temos inúmeras, né? Eu não sei se eu poderia dizer aqui centenas, mas com certeza dezenas de versões de traduções bíblicas. E eu só consegui achar, nas que eu procurei, nessa arte aí, que é uma versão adotada pela Assembleia de Deus, a ARC e a NAA, né? Eu acho que tem até uma terceira, que é Nova Almeida atualizada e Almeida revista e corrigida. Essas são as duas que são adotadas pela Assembleia para fazer leitura, né? Para que a igreja possa acompanhar e tudo, para que haja divergência assim, né? Nas palavras. Então, a Assembleia de Deus adotou essas duas. Eu acho que tem uma terceira. Mas interessante que é só nessa arte que aparece esse termo valente, né? Me parece que seja uma referência, esse valente aí, a alguém corajoso ou cheio de vigor, né? Alguém que tem um espírito lutador. Isso aí foi o que eu achei no dicionário, o sentido de valente se estende até esse sentido aí. Espírito lutador, cheio de vigor, né? E não alguém briguento,
alguém birrento, né? Valentão, bravo. Não é esse sentido que Boaz era. A Bíblia traz esse sentido valente, mas não é nesse sentido aí. Pastor Silas Queiroz, não Silas Malafaia, né? Às vezes eu falo Silas aqui sem pôr o sobrenome, porque pensar que é o Silas Malafaia. Pastor Silas Queiroz, ele diz que os termos valente e poderoso referem-se ao caráter íntegro e também à influência que Boaz tinha. A valentia com influência, com caráter, não sei se combina muito bem, né? Mas ele fala aqui, poderoso refere-se ao caráter íntegro e à influência que Boaz tinha. Mas eu acho que este sentido seja mais apropriado ao adjetivo poderoso. Ele era poderoso, ou seja, ele tinha muita influência em função de suas terras, né, de poder econômico, agricultor, né? Então poderoso nesse sentido, e não uma referência aí a valente. É óbvio que ali tinha todo um trabalhar de Deus por trás, o que temos dado bastante destaque nas lições. Mas uma questão me incomoda muito. Eu acredito que se não tem incomodado os irmãos, a partir de agora vai incomodar. Por que um homem com essas características estava solteiro? Por que Boaz estava solteiro, né? Valente. Era valente? Batia na mulher? Nada, é um projeto de Deus mesmo. Tem que Deus entende? Um negócio meio misterioso, né? Incógnita. Por que o homem estava... O pastor Ari Valu, vou pôr o nome dele aqui, porque esses irmãos puderem pesquisar, ver vídeo dele na internet. Vejam. Pode o sobrenome aqui. Arival Dias Casimiro. Esse nome é, se vocês quiserem ver vídeo dele lá, pode ver que é abençoadíssimo os vídeos dele no YouTube. E ele fala que ele é pastor titular da Igreja Presbiteriana em Pinheiros. Ele diz que Boaz era tudo que uma viúva sonhava. Quarentão, maduro, rico e crente. Tudo que uma viúva precisava. Imagine Ruth. Chega lá e encontra um homem desse lá dando sopa, né? Vamos usar aqui esses termos aqui, eu não entendo errado, né? Mal. Mas vamos lá para o 2, onde fala sobre o Goel e o Levi. Irmão Isaías, por favor, pode ser, mano? A expressão da geração de Elimelec não nos permite saber o grau de parentesco entre Boaz e o marido de Noemi. Segundo uma tradição rabínica, era sobrinho. Como um parente próximo poderia ser Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido, como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A do resgatador previa que, quando se reivindicasse sobre a pobre e precisasse vender suas terras, seus parentes mais próximos tinham o dever de comprá-las de volta e restituí-lhe. E se o hebreu fosse comprado como escravo por um estrangeiro, o parente tinha o dever de resgatá-lo. A lei do levirato previa que o irmão do cunhado se casasse com a viúva e suscitasse a descendência ao falecido. Tudo indica que essa prática foi ampliada seguindo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador. No caso, Boaz havia um remidor mais chegado que ele. Bom, então vamos lá. Aqui,
Esse ponto aqui, irmãos, ele tem sido até então um pouquinho meio confuso, né? Porque existem aqui duas leis, e quando a gente fala em Boaz, normalmente a gente junta tudo, né? Boaz foi o resgatador, junta tudo, mas eram duas leis específicas, distintas uma da outra, né? E Boaz ele fez as duas coisas de vez. Mas vamos entender aqui. A Bíblia não diz nada sobre o grau de parentesco de Elimeleque com Boaz. O mais que sabemos é, segundo a tradição judaica, que diz que eles eram sobrinhos. Mas está no campo da especulação também, né? Não se sabe ao certo. Esses dois termos que aparecem aqui, Goel e Levi, não são nome de pessoa. Goel é o nome de uma pessoa, embora pareça, mas não é nome de pessoa. E Goel é uma palavra hebraica que quer dizer remidor, resgatador, e que está associado ao remidor, ao parente remidor, né? Quando fala lá em Goel, está falando de alguém que resgata, que remia ali algum escravo, alguma terra, entende, naquele tempo. Então, não é o nome de uma pessoa, é o nome de uma ação, uma lei que tinha, a lei do resgatador, parente remidor. E Levi não tem nada a ver com os levitas. Levi não tem absolutamente nada a ver com os levitas ou com a tribo de Levi. Você vê que aqui tem um R no final. Não é Levi, que é um dos filhos lá de Jacó, não. É Levi. É um termo latino, não tem nada a ver também com grego nem hebraico, esse Levi aí. É um termo latino, vem do latim, que quer dizer literalmente cunhado. Se você jogar no Google aí Levi, vai aparecer lá cunhado. Se você jogar lá cunhado em latim, vai aparecer Levi. Então Levi é latim, quer dizer cunhado, literalmente cunhado. Goel está relacionado com a lei do parente remidor. Isso aqui era uma lei que tinha, né? Era uma lei que tinha em Israel. E aqui essa lei aqui, eu pus aqui cunhado, porque é o significado do nome, mas o nome da lei é do levirato. Eram duas leis que tinham no Antigo Testamento. Lei do parente remidor e lei do levirato. Então são duas coisas que Boaz ali fez, juntando ali em uma só e fez, né? Mas são coisas distintas. É óbvio que ele fez tudo dentro da lei, seguindo ali os parâmetros certinhos, os princípios da lei. Mas vamos lá. Goel está relacionado com a lei do parente remidor e Levi com a lei do levirato. São duas coisas diferentes. É importante que se diga que Boaz era o resgatador legítimo das terras de Elimeleque. Ele era o resgatador legítimo das terras de Elimeleque. Ou seja, que vale dizer que para essa lei, ele estava ok, estava certinho, ele era o legítimo. Ou seja, Boaz era um Goel, resgatador, era um Goel das propriedades que pertenciam ao falecido Elimeleque. Ele era o Goel, ele era o cara. Lógico, tinha outro lá, né, que estava na frente e tal, mas o cara não quis. Então, em tudo que aconteceu, o Boaz ali estava dentro de uma legitimidade. Não estava. Mas Boaz não era o Levi legítimo, né, de Noemi e Ruth. Ele não era, segundo a lei de Moisés, ele não era o cunhado nem de Noemi e nem de Ruth. Boaz, quem tinha que resgatar era o cunhado do falecido, né? O irmão morreu, moravam lá, lógico, casos solteiros, né? Eu acredito.
O cara morreu para deixar descendência, o cara ia lá e casava com a cunhada. Dois irmãos morreram. Os dois irmãos. E tinha que ter mais um aí, seria, né? Tinha que ter um, para remir. E o Boaz não era esse. Nem de Ruth, nem de Noemi, né? Nem da velha, nem da nova. E, então ele não era o cunhado, nem de Ruth, nem de Noemi. O pastor Silas Queiroz, ele diz aqui que tudo indica que essa lei, na prática, ela foi ampliada, ficando mais abrangente a parentes mais distantes. Entendeu? Então, eu acho que a gente sabe que os judeus eles faziam manobras com os mandamentos, né, com as leis, destrinchavam, faziam adaptações ali para, né? Quando Jesus chegou lá, teve um monte de coisa errada eles fazendo, né? E é justamente o que aconteceu, né? Ele tinha um cunhado, e Boaz foi lá e se encaixou ali como o Levi, como se fosse um cunhado de Malom, aliás, de Ruth, sendo irmão de Malom, que era o marido de Ruth. Mas na verdade ele não era. Né? Então houve ali uma. Se Elimelec tivesse irmão, ele poderia então se casar. Exatamente. Mas o irmão de Elimelec, no caso, ia resgatar Ruth, Noemi, né? Quem queria? A velha. A velha. Vai Boaz. Mas não está aqui, irmão, como eu falei, ele deve nem espiritualizar demais, nem vulgarizar, né? Aqui está tudo dentro da lei. O Boaz, ele, dentro do que era ali, dos parâmetros que eram ali, do jeito que era interpretada a lei ali para eles, né? Houve assim, até na palavra do pastor Silas, uma ampliação, né? Ficou mais abrangente ali a outros parentes, não apenas a cunhada. Mas o princípio da lei que Moisés fundou foi que o cunhado deveria. É tanto que tem aquela, eu não lembro o nome do rapaz, né? Mas era, ele derramava o sêmen no chão, As filhas de Judá. Deus foi lá e matou. Porque ele não queria dar descendência. Tinha relação que se tinha para ver. Deus foi lá e matou. Porque tinha que deixar descendência. Ele era cunhado direto. Eu não lembro o nome do homem. Acho que tinha Oná, tinha o. Oná, acho que é Oná mesmo. Tinha um outro lá. Aí depois o menor tinha que casar, mas Judá não deu, né? Aí teve toda aquela coisa, né? Que a mulher foi lá e se vestiu de prostituta e tal. Mas enfim, então é mais ou menos isso. Ficou mais ou menos claro essa questão do Goel e do Levi? Deixa eu passar a dúvida não, se a gente tiver dúvida, a gente vai ser 2, vai ter 2, né? Eu também, mas a gente tira junto. Vamos lá para 3. Marcão, vai ler, Marcão, por favor? Temor e respeito. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia Deus. A invocação de Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os empregadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam. Os empregados dele contribuíam com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprio de cada um na relação de trabalho. Amém. Eu não só voltando um pouquinho só nessa questão do Goel, para a gente não passar batido. Aqui é o seguinte, eu vou lembrar de novo, era um pontinho bem interessante. Quando o Marco estava lendo, mas eu volto aí, eu lembro. Aqui esse ponto, aqui fala do relacionamento entre patrões e empregados, né? Como a gente falou aqui no início, que é tudo o que envolve ali a pessoa de Boaz, a sua personalidade, seu caráter, a sua intimidade com seus patrões. Então podemos observar que aqui Boaz nos ensina como deve ser essa relação harmoniosa, respeitosa, com temor a Deus, algo que deve ser observado dos dois lados. A gente viu que Boaz saudou e os empregados, os direitos, devolveram lá. O Senhor te abençoe. Então existia ali essa mutualidade. Ainda que em um ambiente misto,
onde há servos e não servos. Por exemplo, o irmão Ronaldo, obviamente, trabalha lá no meio de um monte de ímpio, né? Então, digamos ali que seja um ambiente misto, né? Onde nem todos são crentes. A parte consciente desse relacionamento, a parte consciente, no caso que seria ele aqui, deve se comportar como tal, como piedoso, né? Sem cometer injustiças, enfim, com temor a Deus e muito respeito. É claro que no caso de Boaz o ambiente era plenamente familiar. Então Boaz não tinha muito problema com isso. Todo mundo era crente, chegava de manhã, pai do Senhor, todo mundo, tá, conversava um bocado, né, sobre o que tinha passado no culto lá, né? É mais ou menos assim, só para a gente entender o ambiente ali. O 2. Piedoso, não dá fechado nos outros. É? Não dá fechado nos outros. Bom. Bom, Rogério, pode ir, por favor. O carinho de Boaz para com Ruth. Isso, é o 2. A pureza não escolheu a pessoa. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma força diferente entre os que espigavam. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa. Chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas em sua plantação e lhe assegurou de que seria tratada como o devido respeito. Não dê ordem aos moços que te não toquem. Não dê ordem aos moços que te não toquem. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Boaz era um cavaleiro, muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e desconfiantes. Jesus, o mais puro com os homens, convivia com todos. Amém. Então vamos aqui, eu lembrei de um negócio. Esse Goel aqui, esse parente remidor, Deus que criou na lei de Moisés lá, porque quando eles invadiram a terra lá, que tomaram posse, né? Deus distribuiu as terras para cada tribo ali, distribuiu certinho, né? Obviamente com muita justiça, sem deixar ninguém sendo o grande produtor, o grande, né? Esqueci a palavra que fala. E outros com poucas. Não, ele não fez isso, fez tudo muito bem divididinho. Só que aí, obviamente, que Deus sabe que ao longo entre humanos, nesse relacionamento, um vende pouco, aquela coisa e tal, e Deus disse assim, não, pode até vender, mas depois ela tem que voltar, acho que no período de 7 anos, né? Ela tem que voltar para o primeiro dono, para que haja esse equilíbrio. Que ninguém fique pobre, que não haja esse desequilíbrio financeiro que a gente vê hoje. Né? Muitos, poucos com muito e muitos sem nada. Então Deus previu isso no povo, né? Para que houvesse aquele equilíbrio. Entende? Então, por exemplo, deu uma terra lá para um cidadão. O cidadão foi lá e administrou mal, perdeu, disse, tem que vender, senão eu vou passar fome. Igual ele merece. Tem que vender. Aí ele poderia vender. Dava uma guinada na vida, subia e tal, depois alguém tinha que vir resgatar. E se não houvesse esse resgate, o cara tinha que devolver a terra. Porque a intenção era manter esse equilíbrio entre as pessoas. Não poderia ter isso. Entende? Igual na nossa igreja, né? Existem irmãos que são afortunados e tem outros que mendigam pão, digamos assim. Isso não poderia existir para o povo de Deus lá. Né? Então, era justamente nesse momento aí que alguém, por obrigação, por necessidade de vender suas terras, estava passando necessidade, alguém, um parente que tivesse dinheiro, poderia vir comprar as terras de novo para quem foi vendida e devolver para ele. Ou então, alguém da família, para que as terras voltassem para a família. Sabe? Não para a família em si, mas o meu sobrenome Arival ficasse entre família. Parece meio que uma penhora, né? Porque depois devolvia, né? Isso.
Então quem comprasse a terra não era definitivo. Comprar, porque a terra não era a posse da terra em si, era a produtividade dela. Eram as colheitas que mandavam. Então você ficava com a terra, por exemplo, 6 anos, produzindo e colhendo bem, você ricava. Só que depois você tinha que devolver a terra. Você ficava que ela produziu e tudo. Né? Era muito isso, eles trabalhavam muito essa questão, não da posse, mas do que a terra produzia. Tinha que devolver para o outro dono, era o outro dono recomeçar e tal. Por isso que Deus criou essa lei do parente remidor. E Boaz fez isso para que o nome de Noemi voltasse a, né, que estava dado por mim. É mais ou menos isso que eu queria falar, queria deixar passar. Bom, nesse tópico aqui que o irmão leu, temos mais uma prática originada aqui da legislação mosaica, que é a lei da respinga. Então, além da lei do parente remidor, a lei do levirato, temos aqui a lei da respinga, nesse ponto que nós vamos falar, e ainda, vai falar mais lá na frente, né, a lei da semeadura. Então, basicamente, são 4 tipos de leis aqui que a gente que está em pauta aqui nessa lição, né? O levirato, parente remidor, que é o Goel aí, a lei da respinga, que a gente vai falar também, não adianta nada, e a lei da semeadura, que se encaixa perfeitamente no livro de Ruth, a lei da semeadura, como a gente viu na capa lá, uma coroa, um negócio de muita cevada por trás lá, né? Falando de semente, semeadura, colheita. Aqui precisamos tomar cuidado porque teremos a última lição que falará sobre o casamento de Boaz com Ruth. E, portanto, não podemos avançar o sinal. Mas vamos lá, o pastor Luiz Saião, esse aqui também é um outro nome. Se os irmãos puderem, que é o Y, né? Puderem ver vídeos dele também, muito inteligente, muito. É o que fez a tradução da Bíblia NVI, um deles. Muito inteligentíssimo. E ele, pastor batista renomado, né, ele compara aquela turma de respingadores com os nossos atuais catadores de papelão. Ele fala que é aquela turma que sai catando os restos na cidade para sobreviver. Era o que os respingadores faziam. Boaz tinha ali os seus empregados, obviamente, digamos assim, registrados, né, bonitinho. Recebia ali 10º, cesta básica, tudo, né? Lógico que tinha outros nomes desse negócio lá, não sei se tinha. Mas tinha aqueles que pegavam para sobreviver. Os catadores de papelão, pega de graça, vende e tal. Luiz Saião fala que é mais ou menos isso, para a gente entender, né? E Ruth estava ali no meio daquela gente, como uma dessas catadoras de papelão. Tudo indica que Ruth era aparentemente diferente desses outros. Você, moabita, né? A própria veste deveria ser um pouco diferente. Tinha uma aparência jovem, bonita, formosa, e isso chamou a atenção de Boaz. Imagine Boaz, que tinha essa relação efetuada com os empregados, estava ali sempre, chega e vê uma mulher diferente, óbvio que ele vai ver que é realmente uma pessoa diferente, né? Pelas suas características, né? Deve ter observado também algumas horas, sei lá, ou dias, e viu que ela realmente era trabalhadora, esforçada. Então Boaz viu essa diferença em Ruth. Sem contar a sua dedicação, seu esforço, tudo isso foi algo da visão de Boaz. Mas o que devemos destacar aqui, neste subtópico, é a ternura de Boaz. Alguns dos significados dessa palavra, ternura, eu estava vendo no dicionário, e um dos significados é estranho, né? Paparico. Paparicar é o quê? Paparicar é que flertar, né? É meio isso, não sei se eu... Mas um dos significados dessa palavra
é exatamente isso, né? Paparico. Vou tentar voltar aqui o vídeo. Mimo, paparico, mimo. Agradável. Afago. Agradável. Agradável. Assim, o Boaz, ele fala que ele sentiu que ele foi terno, né? Sentiu ternura por Ruth, meio que paparicou, meio que mimou, assim, né? Que moça, vou dar começada, né? Mais ou menos naquele clima, né? E a lição, e isso é o que fica subentendido aqui nesse primeiro contato de Boaz com Ruth. Essa questão da proteção diferenciada, né? E a lição que aqui é a seguinte: a lição que nós temos: santidade e pureza não podem ou não devem excluir a brandura, a afetuosidade e a delicadeza. Né? Então, a gente às vezes é crente, né? E por causa dessa postura de santidade, né? A gente às vezes é ríspido, né? É grosso, aquela coisa assim. Boaz não. Boaz era santo, era uma pessoa generosa, boa, agradável, né? Ninguém pode assediar ela, Ele começou a proteger, não tá certo. Cada um solteiro. Vamos pro próximo. Deus estava agindo. 10:6, estamos dentro do horário. 10:6. Vamos ver. A atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Agia com educação e muita discrição. Impressionada com o gesto de Boaz, inclinou-se ao chão de forma humilde. Reconheceu ser indigno de tratamento que recebeu. Havia uma motivação especial na conduta de Boaz. Ele já conhecia a bela história de Ruth. Um bom testemunho nos abre muitas portas. Não sei se tem um versículo que fala isso, mas me parece que sim. Que Boaz já tinha uma prévia, já sabia mais ou menos dessa atitude de Ruth, né? O que ela vinha fazendo ali com Noemi, ajudá-la, acompanhá-la. Né? Esse trecho inclinou-se ao chão. Pode-se comparar aquele versículo do Novo Testamento, a migalha de seu Senhor. A Ruth, né? Filhos pode comer das migalhas de seu Senhor, né? Levando isso para o Novo Testamento, né? Inclusive tem, não sei se foi no Israel que eu citei, ou foi o Arival que ele fala exatamente sobre essa questão das migalhas, né? Que com ser gentil não tinha direito. Mas ela se sentiu tão grata com a recepção que o Boaz fez que ela se inclinou e agradeceu, né? Por ele ter permitido que elas. Isso leva ao Novo Testamento. No versículo 11 da leitura ele fala, né, que bem me contou quanto fizer Sim. Quando ele disse, bem se me contou, então ele já sabia da. Ele já sabia. Bom, então o ponto aqui continua sobre as preliminares daquela relação, né? A gente continua falando ainda das preliminares, né? Que antecedeu ao casamento, que vai ser na próxima aula. Nós estamos aí nesse contexto ainda preliminar. Primeiro, Boaz, ao chegar ao campo, percebe alguém diferente, respingando. A gente usa esse termo respingando aqui para falar daqueles que ficavam catando, né? Catando a respinga ali. Não era ali, embora algumas traduções falam espiga, mas não era milho, era a cevada, né? O trigo. O trigo era. Não tem nada a ver com milho ali. Fala espiga, mas a espiga de cevada é trigo. Então Boaz, ao chegar ao campo, percebe alguém diferente, respingando entre os respingadores de sempre. Tem alguém diferente. Até dá para se imaginar ele dizendo, tem uma moça ali que eu não vi antes, quem era? Né? Porém, maior surpresa teve Ruth, visto que Boaz poderia censurá-la, dizendo, já tem gente demais aqui, vai catar em outro lugar. Boaz poderia muito bem fazer assim. Com muita insensibilidade, ele poderia agir assim. Mas
como diz o título, Deus estava agindo. Boaz foi gentil no trato com Ruth, até porque diz o texto bíblico que ele já conhecia a bela história da Moabita. Salomão diz no livro de Provérbios 22:1 que o bom nome vale mais do que muita riqueza, e ser estimado é melhor do que ter prata e ouro. Então aqui tem uma aplicação prática para nós, né? De zelar pelo nosso nome. Eu não zelei muito quando eu era solteirão e tal. O nome foi pro pau, protesto, depois caducou e tal, nem sei como é que tá hoje, né? Muitos anos, até décadas atrás, graças a Deus. Mas é assim, o nome da gente vale mais do que muita riqueza, né? Que adianta você ser Lula, né? Um nome mundialmente conhecido, mas fedido, né? Exala a essência da corrupção, da ladroagem. O nome Lula, esse nome já tá lá, o maior ladrão do mundo parece Lula. Então quer dizer, mais vale o nome do que muitas riquezas. E Ruth, ela tinha uma fama, pobre de tudo, mas ela tinha uma fama de alguém que se dedicou, que deu sua vida por uma pessoa que era conhecida entre Deus, né? Noemi. Então ela, através de uma ajuda a alguém, então fica essa lição pra gente. Maduro fechou as fronteiras, ele nunca perdeu. Maduro? Fechou a fronteira da Venezuela. Está fechado as fronteiras aéreas e terrestres. Ele não quer que ninguém interfira na eleição. É o nome, né? Não quer poder. Ditador. Então Boaz, como um tipo de Cristo, não levou em consideração a má fama dos moabitas. O seu trato com Ruth foi pessoal. Boaz podia dizer, não, essa moabita, ele foi com moabita, Deus não permite, está na lei, né? Mas ele não, ele levou em consideração ali a questão a própria atitude de Ruth, né? Despertou em Boaz. Você sabe que a empresa lá, ela... Ali ninguém sabe quem foi bênção de quem. Não sei se Ruth foi a bênção para Boaz ou Boaz foi a Ruth para Foi mútuo, né? Foi mútuo, né? Então o quarentão ali já querendo apresentar as botas, recebe uma mulher de Deus, vamos dizer assim, né? E ao contrário também, Ruth. Imagina se aparece um pé rapado, ela do jeito que ela estava, ela queria um sustento, queria um apoio. Mas Deus põe justamente Boaz. Principalmente naquela época, mulher sozinha, né? Você sabe que uma pessoa... E a Bíblia fala aqui, eu acho que a gente vai comentar também, casualidade. Diz que por acaso ela foi parar nos campos de Boaz. Por sorte, né? Foi parar nos campos de Boaz. Você acredita em sorte? Tem servadinhos de sorte, é Deus. Foi parar nos campos de Boaz. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz. Parece que existiam muitos donos de campo ali e ela... Caiu exatamente ali. Projeto foi sorte isso? Projeto de Deus. Não, é Deus, né? Você sabe que tem uma mulher lá na empresa, não sei porquê, ela me notificou 2 vezes na empresa, né? Notificou? E eu não sabia. Né? A empresa tomou um prejuízo lá, porque perdeu as partidas. E alguém depois veio falar pra mim, ela te notificou 2 vezes e a empresa não te chamou? Eu falei, não sei porque não me chamou. Porque o correto é chamar e saber por quê, entendeu? Na direção da empresa? Você dá queixa, não sei lá? Foi. Ficou. Porque a empresa tinha outra visão de você, entendeu? Mas vamos lá, sensível e espiritual. Quem pode ler aí, Moisés tá meio... Não, tá aqui. Dá pra ler? Então vamos lá. É o terceiro, né? Sensível e espiritual. É isso aí. Boaz conciliava a firmeza moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. O versículo-chave do livro é uma das declarações feitas por ele a Ruth. Boaz tinha uma profunda
compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras éticas. E como servo, essa palavra Deus para depois ler, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Suas palavras tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Amém. Bom, o subtópico aqui fala da sensibilidade e da espiritualidade de Boaz, sensível e espiritual, ao relacionar-se com Ruth. Não podemos ignorar, muito menos negar, o fato de que Boaz foi moralmente correto nas suas intenções e nas suas palavras dirigidas à moabita Ruth. Mas também seria um absurdo afirmarmos que não tenha havido ali indícios de flertes, de paparico, de ambas as partes, né? É lógico que é tudo pela imaginação. Ruth deveria estar muito tímida, né, com medo, né, ali no meio de um monte de judeu que poderia até se revoltar contra ela. Sai daqui, você é moabita, você é prostituta, você não sei o que e tal. As moabitas tinham fama de prostituta, né? Mas não, foi diferente aqui. Então, seria absurdo a gente afirmar também que estava tudo normal, né? Ela era solteira, ele também, Boaz também, então estava tudo certo. Nessa questão de flerte aí. Trabalhadora, né? 27 quilos. Focada. É o que se diz, né? Diz que uma efa, acho que esses 4 quilos, soma-se com tantas efas que ele pegou, dá esse total mais ou menos, que ela carregou nas costas. Mas aqui é válido todo tipo de especulação. Aqui é válido todo tipo de especulação, desde que não vira o texto. Não podemos ferir o texto acrescentando coisa que o texto não diz, né? Por exemplo, Boaz deveria estar orando por uma esposa há anos, né? Menos que ele fosse homossexual, não era. Deveria, um cara bem conceituado, dinheiro, vivo, servo de Deus, deveria estar orando há anos a Deus por uma esposa, né? Outra especulação que a gente pode fazer, parece que existia ali naqueles campos de colheita muitos abusos sexuais. Muitas mulheres sendo violentadas e até sexos consensuais naquele meio, lá, entre os espingadores, os funcionários. Não podemos esquecer que aquele período dos juízes estava moralmente destruído. A moral estava embaixo, né? O dia, o texto começa aqui no livro de Ruth, né? No dia que os juízes julgavam lá e tal, e fala o livro de Juízes, finaliza dizendo que naqueles tempos todo mundo fazia o que queria. Então, entende-se que estava uma bagunça naquela época. Por isso que ele deu a ordem, né? Para não tocar nada. Exatamente. Então, até coloquei aqui. Por que Boaz deu ordem para que os empregados não mexessem com Ruth? Ele sabia. Com aqueles funcionários lá que chegam lá e dizem assim, aconteceu isso. Então Boaz certamente sabia que existia aquelas coisas ali. Falou, não toca nessa moça. Quando estivesse cegando, catando, colhendo, lá abre a mão, aí o negocinho com aquela pele, né? Começou a favorecer. Então, são especulações, não, mas são especulações válidas, né? O pastor Silas Queiroz, ele diz que o versículo-chave do livro de Ruth, o pastor Silas fala aqui, nesse ponto aqui, que o versículo-chave do livro de Ruth é exatamente o versículo nosso textual, né? Ruth 2:12. Talvez seja, né? Eu sempre achei que fosse aquele versículo onde Noemi fala, onde Ruth fala Noemi, né? Morrer, morrerei, enfim. Eu sempre achei que esse, né? Uma questão assim meio aqui, uma declaração meio aqui poética, né? Chama atenção e tal. Mas o texto mais bíblico, teológico, de fato, é Ruth 2:12. Né? Vamos só voltar nele aqui para recitá-lo.
Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, sobre cujas asas, não temos muito tempo, não, 10 minutinhos, mas eu queria mostrar isso que eu estava vendo na Bíblia NTLH, que é uma tradução mais... Não tem, não. NTLH. Tem outro. Está no outro celular que tem que... Vê se abre aqui. NTLH Ruth 2 2:12. Tá difícil aqui, vamos lá. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Isso foi o que Boaz falou para Ruth. Fica bem mais claro aqui. Então, o autor, o pastor Ciro, fala que esse é o texto áureo, né, do livro de Ruth. Vamos seguindo então aqui. Mas no fundo ele estava dizendo igual ele fala aqui na igreja. Essa é minha e ninguém toca. Tá com boquinha. Vamos lá, a gente tem pouco tempo. Quem pode ler aí? O irmão Ronaldo? A lei da semeadura. Uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por ele. Isso é fruto de uma incredulidade crescente. Essa visão dualista em nada condiz com as escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da providência. Ruth decidiu servir a Deus de Israel em vez de Quemos, o Deus dos Moabitas, cuja adoração incluía o sacrifício de crianças. Agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Amém. Jeová Jireh, o Deus da providência. Aqui nós temos o princípio da semeadura, do qual falamos assim. Não é certo começarmos o comentário com uma aplicação, mas para que eu não esqueça, aqui preciso dizer que a colheita é sempre maior do que a semeadura. Esse é o princípio básico do agricultor, tanto no sentido de quantidade, como também no sentido de qualidade. A colheita é sempre maior do que a semeadura. Você planta uma sementinha e nasce um monte. Isso é automático. Porém, é importante, a cega sempre é maior e melhor do que a semeadura. Porém, é importante dizer que isso vale para todos os tipos de sementes. E é onde está o problema. Porque se você semear uma semente de joio, é lógico que eu estou falando aqui, de forma metafórica, se você faz uma coisa boa, você colhe muitas coisas boas. Mas se você faz uma coisa ruim, você pode colher muitas coisas ruins também. A semeadura é sempre menor, inferior à colheita. Então, ficar ciente disso, né? Não se engane o homem, que o homem plantar, isso também, né? Que está lá no Novo Testamento. Porém, é importante dizer, feito essa aplicação, que eu poderia deixar passar aqui logo no início, né? Comecei pela aplicação para depois comentar. O que nós precisamos destacar nesse subtópico, que é comentado aqui pelo pastor Ciro Queiroz, é a questão da cosmovisão, tanto a secular como a cristã. A visão que se tem de mundo, a visão que o cristão tem do mundo e a visão que o mundo tem dele mesmo. Isso aí chama de cosmovisão. Cosmo é mundo, né? E a visão. Cosmovisão é a visão de mundo. Ao contrário do que pensa o não crente, nós cristãos precisamos seguir à risca o princípio da semeadura. O não crente não pensa nisso, não está nem aí. Mas nós precisamos seguir à risca o princípio da semeadura. Tomar cuidado com isso.
Ou seja, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Não estamos apartados de Deus. Isso é o fechamento do ponto aqui. O cristão não está apartado de Deus. Aliás, nenhuma criatura está apartada do seu Criador. Fala que nem uma folha cai, né? Nem um pardal cai da árvore, se Deus assim permitir. Então nada está apartado de Deus, do Criador. Né? Então ele, como justo juiz, você fez uma coisa boa, você vai ser recompensado. Fez uma coisa ruim, vai ser punido. Né? 2. Os acessos. O irmão Gerivan lê também? Nunca mais eu vi o irmão Gerivan ler, tá ali quietinho. Tá sempre? Não, ele tá com ali. É o 2. Os acasos de Deus. O primeiro sinal da ação de Deus foi a colheita, aparentemente aleatória, que Ruth indo apanhar a espiga no campo de Boaz. Para ela, era apenas um casualidade, quando na verdade era inesquível, ato da providência divina. Deus tem o controle de tudo e age em favor de quem o ama. Quando Ruth retornou para casa e contou onde havia trabalhado, Noemi não escondeu sua exultação, uma esperança no coração da pobre viúva. Amém. Eu tenho uma forte tendência, irmão, quando eu estou comentando assim a questão musical, os textos da escola, sempre enveredar, né, pelo caminho mais teológico, sabe? De buscar mais aplicações teológicas. Então, teologia nada mais é do que a construção que você faz acerca do entendimento que você faz acerca de Deus, né? Você cria pensamentos, vai juntando versículo bíblico. Então eu tento enveredar sempre por esse lado. E vejam só, neste subtópico precisamos dar um ponto para o calvinismo. É o que eu falei que a gente ia comentar um pouquinho. Nós precisamos dar um ponto para o calvinismo. Porque não existe acaso. Não existe acaso. O pastor fala aqui do primeiro sinal da ação de Deus, que foi Ruth ir parar no campo de Boaz. O fato de Ruth ter ido parar no campo de Boaz, o pastor Silas Queiroz, que é arminianista, ele fala que ali foi uma primeira ação de Deus. Por que Ruth foi parar no campo de Boaz? Não foi acaso, a gente comentou no início. Né? Então aqui é mais ou menos um pensamento calvinista. Nada acontece sem que haja uma predeterminação de Deus. Né? Mas a verdade é que não podemos reconhecer apenas parte dos acontecimentos como sendo ação divina e desprezar os outros. Como que eu digo assim, foi parar no campo de Boaz, foi ação de Deus. Mas isso aqui não, isso aqui é natural. Não, é tudo Deus. Tudo é Deus, não existe um acaso. Tudo que acontece na sua vida é Deus. Um cliente, um passageiro que liga para você, aqui é Deus, providência de Deus. Uma situação ruim também é Deus. Essa é a visão que a gente tem que ter. Essa parte aqui que ele leu, age em favor de quem os ama. Lá em Isaías 64, fala sobre isso, né? Age em favor dos que o amam. Tá bom. Isaías 64, fala sobre isso aí. Desde a antiguidade, não se viu os olhos e os ouvidos de Deus, além de ti, e age para ter esse Deus bonito. Então, para a gente concluir aqui, a ação de Deus no livro de Ruth é claramente perceptível desde a ida de Elimeleque para Moabe, ou mesmo antes disso. Quando Deus levantou ali. Então, como dizem os calvinistas, é só uma questão de harmonização. Você harmonizar os fatos, a minha liberdade que eu tenho e a providência de Deus, a soberania de Deus, não provei alguma coisa, sabe? Deus, Jeová Jireh, Deus da provisão. E aí vem o difícil,
dessa visão calvinista. O difícil é entender que até as mortes foram determinadas por Deus. Imagine Malom, Quilion e Elimelec. Deus determinou. Os irmãos acham que foi acaso morrer os 3 homens da família praticamente no mesmo tempo, deixando 3 grupos? Os irmãos acham que isso é acaso? É mais um acaso no livro de Ruth? Casualidade? Entende? Então, até essas mortes que acontecem, é Deus que está por trás. Talvez a gente não possa usar o termo Deus matou. Porque senão você limita a Deus, né? Ele é o grande regente. Quando as irmãs aqui alteram a voz e abaixam a voz, ele fica, a regente levantou. É Deus. Baixa a voz, a regente baixou. Entende? É ele que rege. Como acontece, quando acontece, com quem acontece. Então o calvinismo tem razão em muita coisa. Muita coisa. Eu quero falar que a gente deve abominá-los, achando que eles são errados. Porque tem. A gente diz que é presciência. Nós, arminianos, não, morreu. Deus sabia que ia morrer. Deus apenas sabia. O calvinista fala que Deus determinou, decretou, quis assim. Permissão em querer, então. Permissão em querer é diferente. Permissão e determinação é diferente. É porque fala da escolha. A Amélia fala da escolha da pessoa. Amém. Isso aconteceu porque você escolheu. Então, sabe o que eles. Sabe o que a grande incógnita disso? Só para a gente ir para o próximo ponto. Por exemplo, como que se explica a Trindade? Como que é 3 pessoas em 1? Como é que é isso? Só está escrito lá, façamos. Como que se explica uma pessoa ser 100% homem e 100% Deus? Como que você explica isso? Que é Jesus. Jesus é 100% homem, mas é Deus, como que é? Tem que ser muito crente. Não tem explicação, entende? Assim é essa questão da liberdade humana e soberania de Deus. Por exemplo, o irmão faz alguma coisa errada, mas era algo que Deus já tinha decretado que o irmão ia fazer. Você não tem explicação para isso. Você errou, a culpa cai sobre você. Judas traiu Jesus. Não é para o inferno que traiu Jesus. Mas a Bíblia fala que ele já era o filho da perdição. Como assim? Ele era o filho da perdição, foi criado para isso. Por que Deus e ainda vai ser sentenciado pelo que ele fez? Entende? Por que Jesus não já destacou ele logo no começo, né? Vamos pro próximo aqui, para a gente acabar. Lê aí, irmão Luiz. Alguns frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Outros levam tempo para aparecer. Pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. A colheita garantia a sobrevivência de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação entre março e abril. Colheu cevada e abril e a junho trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sogra. Uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Eu vou só ler esse ponto, não dá tempo de ficar explicando. A lei da semeadura e da colheita é um dos pontos contradizentes, que se contradiz no calvinismo, né? Uma vez que a ideia calvinista é de que tudo está pré-determinado por Deus para que aconteça. A Bíblia é enfática ao afirmar que a lei da semeadura é uma realidade incontestável. Você planta, você colhe, planta e colhe. Então, responsabilidade humana. A ciência chama de causa e efeito, né? Toda ação tem sua reação, toda causa tem seu efeito. O grande contraponto calvinista para a lei da semeadura é de que mesmo a semeadura, quando feita, é porque estava determinada por Deus que acontecesse. Ou seja, a semeadura não é uma atitude livre do semeador, e sim um cumprimento de uma determinação previamente decretada por Deus. Se está semeando, porque Deus decretou que semeasse. Não é uma atitude livre do semeador. Diz assim, eu vou semear. Porque Deus decretou que você semeasse. Esse é o contraponto. Agora, independente se a semeadura é fruto de uma ação livre do homem ou algo decretado de maneira prévia por Deus, a questão é, o resultado da semeadura virá num tempo que independe da vontade do semeador. Você semeia, pode ter certeza que vai vir.
Agora o tempo só Deus sabe. Ruth fez de imediato uma colheita abundante. A princípio, a sua colheita se resumia na benevolência do dono do campo. Eu acho benévolo com ela, foi bom com ela. A princípio, essa foi a colheita de Ruth. Mas era apenas uma questão de tempo para que a sua colheita significasse o próprio dono do campo, onde colheu a sua bênção maior, que foi o próprio Boaz. Então aqui acaba o nosso tempo e a nossa lição.